Paz do Senhor Jesus, povo da madrugada, graças a Deus. Olha só. Me coloco agora em sua presença, reconheço que sem ti nada sou. Eu não merecia, mas sua graça me alcançou, e meu coração tem sede de ti. Fala, Senhor, quero ouvir sua voz. Eu declaro do Senhor. Cante comigo assim, ó. Jesus, 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 Nome lindo. Jesus, Jesus, Jesus. Quero ver a tua glória se fazer presente em mim, para que todos possam te conhecer. Com meu coração aberto, me coloco em teu altar. Fala, Senhor, quero ouvir sua voz. Fala, Senhor, quero ouvir sua voz. Sim, Senhor, queremos ouvir tua voz nessa noite. Jesus, 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 nome lindo. Jesus, 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 maravilhoso, poderoso. Olha só, Deus forte, príncipe da paz. Glória a Deus. Majestoso, poderoso, que era hoje, para hoje é e para sempre irá dizer. Assim, ó, com muita alegria nessa madrugada, assim, ó. Fala o nome dele, que é assim mesmo, todo nome, assim, ó. Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus, 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 Jesus é a igreja. Pai do Senhor a todos. Só um minutinho, peraí, rapidinho. Pronto. Igreja, paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem. Graças a Deus. Hoje deixou um cenário um pouquinho meio escuro, para que não que eu tenha parecer com essas igrejas escuras, não é isso.
É porque o meu refletor à direita caiu e quebrou as lâmpadas. Igreja, graças a Deus, irmãos, é só luta essas madrugadas. O DV Pro, por exemplo, a máquina que faz nós fazer vídeos, não funciona a voz. Depois que eu comecei a fazer essas madrugadas com vocês, realmente tudo está dando errado. Eu não falei isso semana passada, né? Então está sendo uma luta muito grande, porque as madrugadas Deus esteja entronizado. Então caiu aqui, quebrou a lâmpada, está a lâmpada ali no chão, esse lado daqui está sem luz, coloquei uma luz frontal e o DV Pro está, né, parado, né? Parou bastante aí e não conseguimos saber agora qual é o problema. Bom, mas eu estou feliz, né? Hoje eu vou trazer aqui um ensino muito bom. Ontem foi uma oração muito gloriosa, uma oração poderosa. Vocês podem perceber que a luta é tão grande, mas tão grande, que as pessoas não estão conseguindo mais acordar, né? Mas dá para ouvir bem? Dá para me ver e ouvir bem aí? Certeza? Todo mundo tá ok aí? Tá certo? Tudo bem? Então tá bom. Importante vocês ouvir a palavra do Senhor. Hoje, quero que você pegue a Bíblia. Ó, esse negócio de acordar de madrugada e não pegar a Bíblia, isso daí não é de Deus não, viu? Vocês têm que pegar a Bíblia, anotar, tá bom? Porque não adianta nós ficar só orando, meus irmãos. O povo perece por falta de conhecimento. A oração, ela é sim a chave da situação em querer estar mais próximo de Deus, mas devemos também ter ensinos. E ensinos nos faz ser melhores, tanto para pregar, tanto para ensinar, tanto para conhecer mais a Deus. Bom, hoje né, tem que andar uma andada na Bíblia. Hoje vai ser difícil esse ensino aqui. Esse ensino será um ensino diferente que vocês nunca viram no canal. Mas como assim, pastor? Vai ser um ensino para reforçar a fé, tá certo? Você viu que eu comecei hoje o vídeo cantando o hino Jesus, tá certo? Por que hoje eu estou começando a cantar o hino Jesus? Porque é o seguinte, meus irmãos, glória a Deus, nós temos visto e percebido que as pessoas clamam o nome de Jesus, mas nem sabem as suas características. Então hoje eu vou estar falando sobre alguns sinais especiais da divindade de Cristo, glória a Deus, e também, né, os nomes divinos atribuídos a Cristo. Olha só que interessante, você vai saber então quais os nomes que deram a ele, e eu vou abrir com você a Bíblia junto aqui, porque tem vários versículos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o nome de Cristo, tá certo? Os nomes dele, tá certo? Nós sabemos muito bem que os apóstolos confirmaram a sua existência como Messias. Olha que lindo. Gente, irmãos, esse ensino vai ser lindo demais. Vai ser o melhor ensino do canal. Então nós vamos estar falando um pouquinho que esse ensino, ele não pode abordar uma só vez, tá certo? Ele tem que ser abordado de 3, 4 partes, porque não é fácil e tem muitas atribuições. Hoje nós vamos conhecer Jesus de verdade. Vocês vão conhecer Jesus. Por isso que eu estou dizendo que vai ser o melhor ensino do canal, porque vocês vão conhecer verdadeiramente Jesus, porque vocês têm preguiça de ler a Bíblia, e eu vou estar ensinando a vocês. Não travou, não. Não travou o seu vídeo, a internet está boa. Nós vamos aprender hoje sobre o nosso mestre. Aleluia, glória a Deus. Bom, meus irmãos, eu vou pular a parte, tá certo? De que Jesus nasce. Todo mundo sabe que em Belém, o anjo Gabriel desce com uma mensagem poderosa, anunciando a uma mulher que estava vivendo o ápice da virgindade, a mulher que Deus achou graça entre as mulheres, porque consultava o seu coração, e aí o anjo veio e disse: Maria, tem uma surpresa do céu para ti. E ela, muito obediente ao seu Senhor, ela ouviu a voz do anjo Gabriel, e ele disse que do ventre dela seria um que salvaria o mundo. E seu nome será Príncipe da Paz, Conselheiro, Emmanuel, enfim. Então todo mundo sabe dessa história, todo mundo, até as igrejas católicas, sabem dessa história. Mas que muitas pessoas não sabem, são
a divindade de Cristo. O que significa divindade de Cristo? A sua perfeita vida divina, o poder que havia nele. A divindade de Cristo, ou seja, o próprio Deus reencarnado, encarnado. Eu vou perguntar uma coisa aqui, eu quero que vocês me expliquem. Vocês acreditam em reencarnação? Alguém acredita em reencarnação? Pode se reencarnar? Alguém acredita? Vamos rapidinho. Não acredita? Uns sim, outros não. 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 Pois é. Existe reencarnação, já existiu. Jesus, ele reencarnou. Tá certo? Jesus encarnou e reencarnou. Mas aonde fala que Jesus reencarnou? É simples. Quando Jesus ele vem em verbo, em carne, ele volta para cima e agora ele fala assim, olha, eu estou à porta e bato. Ele entrou dentro de você, ele encarnou de novo. Pera, eu vou para lá aqui. Não, olha, mentira, não é uma reencarnação? Não sou eu que vivo, mas Cristo vive dentro de mim. Reencarnou em nós. Pronto. Tchau, pessoal. Pode ser, ó. Ou não? Alguém tem alguma coisa contrária a dizer isso? Jesus está dentro de mim. Então, ele reencarnou. É só aqui que vocês veem esses ensinos. Eu estou te falando para vocês. Eu estou falando para vocês. Eu estou falando. Bom, vamos lá. A divindade, o verbo que se fez carne, habitou entre os homens e a palavra vivente. Ou seja, o que aconteceu literalmente? O que aconteceu literalmente? Está gostando? Posso parar por aqui? Eu continuo? O que eu faço? Continuo. Não? Continuo? Continuo. Então vou continuar. O que aconteceu literalmente? Isso aqui saiu andando, respirando, falando, pregando, comendo e bebendo. Imagina isso aqui. As perninhas da Bíblia. A palavra literalmente saiu das escritas e entrou num corpo humano. Isso aconteceu. A palavra, o verbo de Deus, a palavra de Deus, encarnou e se fez carne. Jesus veio em carne. Certo? Jesus não veio em espírito, ele foi gerado pelo espírito. Mas ele saiu do útero em carne. Ou seja, a Bíblia andando na terra. Não, melhor ela, né? Eu não sou a Bíblia. Qual foi o objetivo de Deus? Arrancar este livro e dar vida a ele. Porque é o seguinte. O que Deus pensou? Se estatutos eles não seguem, vão seguir a vida. Ou seja, tem que ser isso aqui tem que criar vida. Essas palavras têm que criar vida. E quando João ele olha e disse, eu vi a vida. Eu vi a vida e ela se manifestou em nós e vemos a sua glória em verdade. Então Jesus ele veio para quê? Para dizer, olha, eu estava ali dentro. Eu estava dentro dos corações dos profetas. O que vemos? Se Jesus saiu de Deus, de onde ele saiu de Deus? Onde Jesus estava no céu? Olhando nesse sentido, Jesus não estava à direita de Deus. Se olhar nesse sentido aqui, ele saiu daqui, ó. Porque Jesus era o verbo de Deus, a palavra, e a palavra sai da boca. Então Deus saiu do íntimo do Pai.
Sabemos que ele está à direita, claro, não somos idiotas, mas acreditamos que aqui é a boca de Deus. Alguém que agora entrega uma mensagem na terra pelo mandato divino. O filho, que ele mesmo diz na parábola, que o pai, o dono da seara, foi embora e mandou o filho voltar lá e assassinar o teu filho. Ou seja, um responsável debaixo do dono, o filho. Então, vamos falar um pouco sobre essa divindade, esse poder. Essa divindade que não devemos passar batido. No livro de Mateus, capítulo 15 e 16. Abre comigo, Mateus 15 e 16. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 15, no verso de número 16. Olha que interessante, dá uma olhada nisso. Olha lá. Jesus, porém, disse: nem mesmo vós entendeste ainda. Peraí, é isso mesmo? Isso, Mateus 15, 16. Não é Mateus 15, 16, não. Peraí. Não é Mateus 15, 16, não. Vamos ler. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Está escrito assim, ó. Presta atenção que está escrito aqui. Se alguém vir a mim e não deixar seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãs, até mesmo sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Espera aí, o que tem a ver Jesus descer e falar uma coisa dessa? Por quê? Porque lá na frente ele vai dizer a nós: só pode agora, vocês vão perder a família de vocês se vocês não deixarem e se unir à minha família. Porque agora vamos ser um só corpo. E aqueles que fazem a minha vontade é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Lá na frente ele diz isso. Então agora, todos os homens, quando Jesus diz, ele reencarna no verbo, se encarna na palavra, todos temos agora que estar dentro da palavra, unindo com ela para seguir uma família na terra para a obra do Senhor crescer. Então agora Jesus, ele quer que todos nós sigamos os seus estatutos e mandamentos, recebendo o poder que ele nos deu. Ele disse: eu estou indo embora, mas vocês receberão o poder. E agora eu sou o sal da terra, agora vocês são o sal da terra. Se for insípido, nada que pode restaurar, que pode salgar, porque os homens não será nada mais ou nada menos pisado pelos homens. Então agora vocês são a luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai do céu. Então agora, esse verbo, antes de eu começar sobre a divindade, ele deve ser o quê? Ele deve ser atrativo a todos os homens. Os homens não podem mais amar aquilo que eles amavam antes de conhecer a Cristo. Eles têm que renunciar a tudo. Quando ele falou assim, que aquele que não deixa pai, filho, mulher, ele não está falando assim para destruir a sua família. Ele está dizendo algo diferente, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus parentes negou a fé. Mas o sentido que Paulo diz de negar a fé e aceitar o verbo é totalmente diferenciado. Quando Paulo diz isso, ele fala sobre o parecer de caráter dentro de uma casa. Um marido sendo uma esposa como Cristo é uma igreja, a esposa ama o esposo, os solteiros cuidam das coisas do Senhor, o marido também cuida das coisas da casa e vice-versa. Mas a questão não é nada disso, não é esse fato. Aqui quando Jesus está falando sobre separação, de deixar tudo aquilo que nós amávamos, ele está falando que nada pode impedir de você aceitá-lo. O seu marido, se ele não aceita que você é uma cristã, se ele não consiste em coabitar com você, você tem o direito, segundo as leis paulinas, de separar do teu esposo. Mas não pode casar de novo. Então, essa questão aí que vamos entrar em divindade, por isso que ela é poderosa. Né? Apóstolo Paulo, se não consiste em coabitar, que largue. Então, nem teu esposo, nem teus filhos, ninguém pode impedir de vocês de buscar esse verbo, porque é um Deus encarnado. Tá certo? Então, a estrutura que nós vamos aprender sobre a divindade, ela é muito mais longa. Então eu vou aqui fazer um máximo de resumo para que vocês entendam que, olha, já começou estreito. Então é algo muito poderoso. É algo tem que ser muito atrativo. É algo que tem que se realmente largar a sua própria existência. Ele mesmo disse: aquele que ama essa vida, perdê-la. Aquele que aborrece essa vida, ganha outra no céu. Mas temos que perder a nossa vida por amor ao verbo encarnado da divindade de Cristo. Vamos lá, né? Vamos estar falando sobre as divindades de Cristo.
Mesmo no livro de Lucas 22:69, está escrito ali, Lucas 22:69, olha, de agora em diante, porém, o Filho do Homem se assentará diante de Deus Todo-Poderoso. Jesus estava subindo. Então, vamos lá. Jesus desceu, milagres aconteceu, ressurreição aconteceu, a vida se manifestou entre os homens, a luz veio no meio da escuridão, a morte foi aniquilada pela sua vitória, e vemos também o lírio dos vales, né? A estrela da manhã. Quando se fala estrela da manhã, o que significa Jesus como a estrela da manhã? Quem é a estrela da manhã? O sol. O sol é a estrela da manhã. E segundo a Bíblia Sagrada, Deus é o sol de justiça. E por que Jesus é a estrela da manhã? Alguém sabe? Uma estrela de manhã? Por que ele é? É simples e muito fácil de entender. Jesus tem que ser todos os dias a estrela da manhã, que é o sol que nasce no poente. Deus eles colocam o sol como a luz que raiou em meias trevas. Porque é o seguinte, todos estavam vagando na escuridão. Então, resumidamente, vemos essa frase. O choro pode durar uma noite. Choro de quem? Dos encarcerados na prisão. Dos que estavam perdidos e cegos na escuridão. Mas de manhã, na escuridão, raiou a luz da justiça. E soltou as prisões dos que estavam na madrugada chorando e aprisionados. Mas a alegria veio pela manhã. A estrela da manhã. Jesus raiou em meio à escuridão, libertando os presos da prisão. Eita, meu Deus, que coisa mais linda! Então, esse grito não é meu, é coisa aqui do estúdio, acho que é um eco. Então, vemos que esse poder de regenerar de um dia para o outro somente pertence a Deus. Pois a Bíblia diz que o cair da humanidade gerou o levantar do Senhor. A Bíblia menciona que o Espírito do Senhor estava sobre ele e ungiu ele para pregar as boas novas, libertar os cativos da prisão e dar vista aos cegos. E por que cegos? Porque estavam tateando na escuridão. Então de manhã ele dá vista aos cegos. Então todo dia de manhã, o homem que bebeu muito ontem pode ter e receber o milagre e a misericórdia e nascer de novo. Então essa divindade é algo muito forte. Muito forte. O que aconteceu com Jesus em João capítulo 10:30? Ele diz um versículo, uma frase muito forte, mencionando de que poder ele tinha e de quem ele era. Ele falou assim, olha, eu e o Pai, nós somos um só. João, capítulo 10, versículo 30, ele diz, eu e o Pai, nós se tornamos um. Então, aqui complementa aquilo que nós falamos no começo, a divindade de Cristo. Então, ele disse, quem vem a mim, vem também o Pai. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele não falou vai ao Pai, ele falou vem. Quando fala vem, é porque está presente. Quando fala vai em segunda pessoa, então Jesus era o próprio Deus. Então se alguém falar assim, Jesus é Deus? Sim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma unidade de vida, sentimento, caráter, todos pensam em unidade. Embora o Pai e o Filho são pessoas separadas, mas unidos em um só. É como se fosse eu e você. Nós somos três, corpo, alma e espírito, estamos aqui em uma personalidade. Mas eles subdividem. Então assim é a divindade do Senhor. Assim é o poder de Deus. Agora, ele começou a dizer, se eu não faço as obras do meu Pai, não acreditará em mim. Então Jesus precisou fazer obras, que essas obras tão fortes e poderosas, a fim de que mostrar para eu e você que ele tem a solução da nossa existência. Jesus, ele é a videira plantada no meio do deserto. E como pode ser uma videira plantada onde não cai água? Por que a videira, Jesus, no meio do deserto sobreviveu? É porque ele já saía a água dele. A única planta na Bíblia Sagrada que conseguiu ficar 40 dias plantada no deserto foi Jesus Cristo. A videira que não pereceu. Teve fome, foi tentado,
mas porque tinha água de vida em suas raízes. E Jesus sobreviveu às tentações de Satanás e ainda conseguiu sobreviver às tentações do deserto. Agora, a temperatura escaldante, tudo o Senhor conseguiu porque a vida estava sobre ele. E a morte não tinha poder para enganar, porque ele é a vida. Então, vemos que houve um caminho no meio do deserto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como diz o profeta, haverá um caminho no meio do deserto. E houve realmente Jesus. Agora, o que devemos entender com esses ensinos? Aqui que você está vendo. Que Jesus não é somente esse Jesus que você fala, olá! Aleluia! Jesus! Vocês precisam conhecer quem é Ele. O poder que esse Jesus tem, que muitos de vocês não conhecem. Muitos de vocês estão longe de conhecer o poder de Deus. Olha, por exemplo, ontem nós tínhamos 3.000 pessoas orando conosco. Hoje nós temos 1.000 pessoas na live porque ensino. Então as pessoas só querem bênção, ser curados. As pessoas só querem, ora agora Ele me revela. Por que o mundo rejeita a eficiência do conhecimento? Era aprendido por Jesus, Ele disse isso. Ele falou assim, se vocês me conhecerem, saberão quem eu sou eu. E como conhecerão? Se vocês buscarem as Escrituras, vai testificar de mim. Você entende? Todo mundo sabe, amanhã, na hora da oração, vai ter 4.000 pessoas ao vivo. Porque as pessoas não querem conhecer o que estão comendo. O pão, se derem um pão para eles estranho amanhã, eles comem, mas esse pão aqui, vivo, eles rejeitam e desconhecem quando é apresentado a eles. Por quê? Porque Deus chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E a Bíblia diz que os sábios, querendo ser sábios, se tornaram loucos. Olha a diferença. Buscaram as coisas loucas para confundir as sábias, e os sábios, tentando ser sábios, se tornaram loucos. E é o que está acontecendo. Então, conhecer quem é o seu Senhor é o máximo que podemos fazer, o mínimo, na verdade. É o mínimo que podemos fazer em conhecer quem nós glorificamos, quem nós exaltamos, quem é digno de honra, quem é digno de glória, quem é digno de louvor. Olha a alegria que eu estou aqui 2 horas da manhã. Olha que maravilha. Estou ensinando com muito amor, porque eu sei em quem eu presto o serviço. Eu sei quem estou prestando serviço essa madrugada. Aleluia. Então eu não espero nada de vocês. Vocês não podem me dar nada. Mas o Senhor vai me dar naquele dia. Pois está dito em sua palavra que o Senhor é fiel, que o Senhor é bom, e que Ele na sua mão está guardado o galardão da vida eterna e das obras também. Então nós não esperamos nada do homem, esperamos do Senhor. Então por isso que precisamos conhecer a força do teu poder. Então, você lembra que aconteceu uma discussão, não digo uma discussão, mas se você pegar a Bíblia você vai ver que Filipe, ele foi um pouco meio ousado. Ele começou a dizer assim para Jesus, se o Senhor é filho de Deus, então me mostra o Pai. E ali pegou Jesus. Até um certo tempo Jesus nem se questionou a responder. Jesus falou, Senhor, mostra o Pai, que já nos basta. Se o Senhor nos mostrar o Pai, já não precisa o Senhor ficar falando que o Senhor veio do céu. Não precisa falar que o Senhor ressuscitou. Não precisa disso não. Não precisa de nada disso não. Só nos mostra o Pai. Quem quiser ler essa passagem, ela está no livro de João, capítulo 14, versículo 8. Aí no 9, olha o que Jesus responde. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Olha que resposta tremenda. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra o Pai. Vocês acreditam que nessa hora Deus tomou a boca do Filho? Porque aqui Jesus não falou em primeira pessoa. Observe bem. Respondeu Jesus, há tempo estou convosco e não me conhece. Aqui, ó, o Pai. O Pai tomou o corpo do Filho.
Tá aqui, vou voltar de novo. João 14, 9. Há tanto tempo eu estou convosco que não me conhece, Filipe. Imagina se Deus deixasse aquela voz de trovão. Há tanto tempo eu estou convosco. Hã? Jesus foi tomado pelo Pai. Olha que tremendo. Há quanto tempo estou convosco, Filipe, e não me conheces? Então imagina se fosse aquela voz do grande eu sou do Êxodo, já pensou? Eu sou, e morreu um monte de gente. Mas Deus, misericórdia, falou e disse: há quanto tempo estou com vocês? Ou seja, Jesus estava com o Pai ligado dia e noite. Deus estava dentro do Filho, o Filho dentro de... Não tinha como essa união se quebrar. De forma. E muitas vezes Deus precisou sair e deixar o Filho sozinho. Já aconteceu isso na Bíblia. Aconteceu no monte, na oração de Cristo, e também na crucificação, aonde vimos Jesus dizer: Eli, sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Mas essa unificação entre os dois fez com que nós tivemos vida. Deus precisava estar com o Pai precisava estar com o Filho, porque o Filho não ia conseguir sozinho. Então essa chance de Deus chamar a atenção da terra foi através da palavra vivente. Igreja é algo muito lindo. Começa os apóstolos testificar de quem era ele. E foi que ele pergunta: quem dizes que sou? Dizem que o senhor é um mágico, um bruxo, sei lá, falaram um monte de coisa. E tu, Simão, que acha que sou? Por que Jesus perguntou para Pedro? Alguém sabe? Alguém aí sabe por que foi perguntado a Pedro? É muito simples. Porque a igreja precisava reconhecer quem ele era. Pedro era a igreja. E a igreja precisava abrir a boca e reconhecer que ele é o Senhor. Então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja, antes dela se colocar a igreja, ela tem que reconhecer que Cristo é o Senhor. Eu vou embora. Pelo amor de Deus, é muito forte. É muito forte. Antes de ser, nós temos igreja, temos que reconhecer Cristo como nosso Salvador. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Que lindo, Senhor. Que coisa gloriosa. A revelação essa madrugada foi muito lindo, Senhor. Muito lindo. Que revelação maravilhosa. Meu Deus. Está caindo sabedoria do céu. Então a igreja precisava reconhecer. Precisava reconhecer para depois se tornar igreja. Então antes de você dizer que você é igreja, tem que aceitar Jesus e reconhecer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eita glória! Eita glória! Depois vocês ficam me criticando. De onde tira aí essas coisas? Foi assim que perguntaram para Jesus. De onde ele tira essas coisas? Os fariseus foram para Jesus: de onde ele tira essas coisas? Irmãos, Cristo está dentro de mim. Está ensinando você agora nessa madrugada. Com muita alegria. Hoje está diferente, está um clima gostoso. É Jesus que está falando com você. É Jesus que está te ensinando, não é eu. Eu não consigo tirar essas coisas. Amém? Então, o que acontece quando a igreja reconhece? Depois vai virar igreja. E começa Pedro, que é o mesmo Pedro que viu Jesus se aproximando e disse: afastai de mim porque eu sou um pecador. Sentiu a sua necessidade de santificar. E vemos que as testemunhas dos apóstolos vai continuando na estrada. E uma coisa interessante, coisa mais linda que está escrito em João 1, não tem como. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Em João capítulo 1,
mostra grandiosamente quem era o nosso Senhor e quem é o nosso Senhor. Quem é esse Jesus que nos mantém com essa graça maravilhosa, o poder que Ele tem. Então, desde João 1, com os testemunhos dos apóstolos, mostrar a eficácia do poder do Senhor. Lembramos nós também, meus irmãos, que lá no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 4, olha o que Paulo diz, testemunho dos apóstolos, eu marquei aqui. E foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, ela destacou o sinete de que ele realmente era o Cristo depois da ressurreição dos mortos. No terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Então, meus irmãos, o que Paulo diz em Colossenses 2,9? Nele operava grandiosamente, ele fala em 2,9 lá em Colossenses, no corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, tudo que era de Deus estava incorporado nele. Olha que tremendo. Então, quem está percebendo agora que não conhecia Jesus? Eu sou o primeiro, quem é o segundo aí? Eu achava que eu conhecia Jesus. Eu achava. Alguém mais aí? Eu não conhece, estou te falando para vocês que não conhece. Nós estamos longe de saber quem é Ele. Quem é esse que vem de Edom e de bossas com vestes tintas? Eita glória! Viu como nós estamos longe de conhecer o poder que há e que tem Jesus Cristo, gente? Meus irmãos, amados igreja. Vocês estão entendendo? Olha, o povo, os pastores não ensinam essas coisas para a gente. Então tem que ter um intermediador para trazer para vocês aquilo que ocultaram, que foi eu nessa noite, para que a tua alma viva e viva em paz com o Senhor. Eu não conhecia. Eu estou lendo aqui, eu estou ficando assustado. Assustado. Como é poderoso esse Jesus. Se Paulo falou que a divindade entrava no corpo dele, irmãos, é muita coisa. Desculpa. 1 Timóteo, o que está escrito lá no capítulo 3, no versículo 16. Olha como esse Deus é poderoso. E sem dúvida, alguma grande é o ministério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima a glória. Oh, meus irmãos, os anjos estavam lá vendo. Os anjos, olha o que ele falou aqui, ó, olha aqui, ó, se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos. O que é visto dos anjos? Os anjos estavam direto olhando para ele estava sendo seguro pelos anjos, estavam acompanhando. Onde ele ia, os anjos iam atrás. Visto dos anjos. Ou seja, todo dia, todo momento, acordava e tinha anjo do lado. Anjo em volta, toda hora. Por isso que ele falou, Pilatos, se soubesse quem sou eu, se esse reino fosse aqui, eu mandaria esses anjos aqui, ó, acabar com todos vocês aí. Você tem noção de qual carreata acompanhava Jesus? Quantos anjos acompanhavam o mestre? Tem noção disso? Uma carreata. Eram vistos dos anjos. É muito forte, meus irmãos. É muito tremendo o poder que tem Jesus. Vocês não têm noção, nem isso aqui, ó. Nem isso aqui. Mar, aquela-te. Vento, cala-te. Igreja, meu Deus do céu. Ninguém dá esse ensino sobre Jesus, né? Todo mundo fala, glória a Jesus, glória a Jesus. Mas ninguém sabe quem vocês estão adorando. Por isso que diz, adora um Deus que não conhecem. Porque esse culto mundo de vocês está fazendo um culto ao Deus desconhecido, porque vocês não conhecem. Se perguntar para uma senhora de idade hoje, né, o que Cristo dizia para que manifestasse a glória do Pai, ninguém sabe.
Então temos que aprender mais sobre Cristo. Não foi essa figura da cruz nas costas. Somente isso não. Foi algo muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais justiça. Olha que interessante. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Posso falar o que eu vou falar agora? Eu acho que eu vou sair para depois falar. Ai, Deus, agora vai ser forte. Igreja, presta atenção aqui. Ouve com atenção. Deus não está acima de tudo? Deus está acima de tudo e de todos. Ai, meu Deus. Oh, Jesus. É muito forte. Igreja, presta bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Jesus conseguiu pegar o Pai e fazer do Pai, sabe o quê? Alguém sabe o que Jesus fez do Pai? Não sabem? Não sabem. Jesus fez o Pai ser sua testemunha. Ao mesmo tempo que Jesus era testemunha do Pai em palavra, o Pai foi a sua testemunha. Ah, na onde? Vamos ler lá. Mateus 3,17. E uma voz do céu disse: esse é meu filho em quem tenho muito agrado. Deus testemunhando. Olha o poder que o filho tem. Mateus 17,5. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa cobriu de nuvem, e saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em que me agrada, ele me ouviu. Mateus 17,5. Deus se fez de testemunha do filho. Os demônios submetiam a sua voz, os espíritos imundos olhavam: o que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Então, igreja, quando vocês forem invocar o nome de Jesus, respeitem. Invoquem com amor, com muita humildade, com muita obediência, com muita graça, com muita reverência. Os demônios dizem: o que eu tenho contigo, filho Jesus? Meus irmãos, vou contar um testemunho aqui rapidinho em meio do ensino. Eu fui numa casa, a mulher não me conhecia, há 32 anos possessa. Eu fui com um terno cor de jaraca branco, vocês lembram quando eu vesti? A mulher nunca me viu. Quando eu entrei para expulsar o demônio olhou para mim: Júlio César, o que tu faz aqui? Eu fiquei assim. Como que sabe o meu nome? Quando eu entrei, ele disse: Júlio César, o que tu faz aqui? Eu olhei para Camila, olhei para os irmãos que estavam ao meu redor, e eu disse: vocês viram isso? Me conhecem. Então, quando nós temos o poder de Jesus em nossa vida, nós somos reconhecidos também, assim como ele foi reconhecido, tanto no céu como no inferno. Nosso nome é falado no céu, também é mal falado no inferno. Então, quem fala mal de você é só no inferno. Essa foi boa, marca aí. Nós é bem falado no céu. Quem fala bem de você é porque é celestial como você. Mas quem fala mal do você é do inferno, é do diabo. Marca aí, por favor. Bem falado no céu, mal falado no inferno. Então, quem fala mal do você é agente de Satanás. Como não? Ou eu estou errado? Então, quem fala mal é do diabo. Contendeiro, acusador, né? Satanás. Jamais Deus vai falar mal de alguém. Deus está para deixar isso para o juízo. Jesus jamais, até os fariseus que era para ele ter xingado todo mundo, né? Pode ver que o chicote não acertou umas costas, não acertou ninguém, acertou só as compras, só as vendas, só os objetos, não acertou ninguém, não quis acertar ninguém.
Aí ele chegou para os fariseus e disse: perdoai eles, que eles não sabem o que fazem. Então esse negócio de falar, alguém fala para você: ó, Deus me revela que ele vai colocar você numa enfermidade. Isso é demoníaco. Vou repetir. Se alguém trazer uma revelação que vocês vão passar pela enfermidade porque vocês não fizeram tal coisa, demoníaco. Demoníaco. Demônio. Isso é demônio. Isso é uma oração de maldição. Repreenda, fala: Satanás, está caindo por terra. Espírito do inferno, cai por terra agora. Na Deus é amor, eu falo de igreja, mas tem que falar, não tem como. 2 pessoas aqui, se Deus falou que não é fogo, vai cair num leito de enfermidade. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Jesus veio, tirou sobre si nossa enfermidade. Ele vai colocar mais enfermidade. Quem coloca enfermidade é Satanás. É o Satanás que coloca enfermidade. Vai, Satanás do inferno, cai por terra. O Senhor veio para dar vida e vida com abundância. E isso a Bíblia não nega. Aí lá na Deus é mãe, Deus está revelando 2 pessoas aqui. Se não ir, vai cair num leito de enfermidade. Vai cair você. Eu não vou cair. O sangue de Jesus tem poder. Aí vocês vão lá e levantam a mão. Daqui a pouco vocês estão tudo enfermo. Ah lá, a revelação do irmão deu certo. Lógico, você aceitou a feitiçaria. Vocês aceitaram a feitiçaria. É você, não é você. Igreja, não é por força nem por violência, e sim pelo meu espírito, diz o Senhor. O Senhor não faz isso, gente, pelo amor de Deus. Já foi o tempo de Deus massacrar. O último assassinato o Espírito Santo matou foi 2 lá na igreja de Atos. Que isso? Revelação do diabo. Jesus, o Espírito Santo está chorando para curar pessoas. O Espírito Santo chora por cada um que não clama a ele, que morre de câncer, ele chora. Vai colocar enfermidade. Parece que só tem você, profeta Jonas. Só tem você agora que conhece o cristianismo. Pelo amor de Deus, não caia nessas besteiras. Então Jesus, o aspecto do teu poder e da tua glória. Amém? O aspecto da sua presença é vida, transformando o pecador em arrependido. E legal, meus irmãos, que, irmão, é muita coisa, não tem nem como eu continuar, aqui é muita coisa, Eu sou quem testifica de mim, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Olha que Jesus falou, minha testemunha é o Pai. Ele colocou o Pai como testemunha. Imagina, meus irmãos, você está andando, Deus é minha testemunha. Meu irmão, você está falando de um Deus santo que nunca pecou, que nunca vai ver o pecado, te defendendo ainda, te falando: não, esse é de Deus, esse é meu, ele está correto. Imagina alguém santo te justificar na terra. Irmãos, é passado o limite humano de pensamento. Um ser que não conhece o pecado, que odeia o pecado, incorruptível, te defendendo. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus, igreja? Quem é esse Jesus? É por isso que o profeta fala: quem é este? Em Isaías 63, que vem de Edom de borras com vestes tintas. Quem é? Quem é esse? Igreja. Quem é esse que até o mar e o vento obedecem ele? O povo, meus irmãos, está acostumado a pegar Velho Testamento e tentando colocar no Novo. Já vou dizer pela vezes, novo e velho não se mistura. Jesus disse que um remendo velho por um pano novo não dá certo, e nem vinho novo em odres velhos e odres velhos vinho novo. O velho já era, o Velho Testamento não tem mais parte com o Novo Testamento, gente. Esquece o que Deus fez com Nínive, esquece o que Deus fez, agora é um novo conceito. Velho se foi, novo é o que é. Não podemos, é porque lá no Velho Testamento está escrito que não pode. Esquece Velho Testamento. Agora o Velho Testamento só faz para nós entendermos quem que Deus operou, o que Deus fazia, como ele é. Chega! Agora o Novo Testamento! Tem que mudar a voz, porque ele vai falar, é o mesmo cara falando para mudar. Então vamos mudar. Esquece o velho, é o novo!
Porque se eu falar em outra voz, vão falar, não, é outro cara falando. Porque estou cansado de falar com essa mesma voz. Igreja, velho acabou. As coisas do velho, Deus reformulou e trouxe para o novo. Sacrifícios, oferendas, né? Tabernáculos, cenáculos. Tabernáculo do passado, tabernáculo do presente. Qual é o tabernáculo do passado? De pedra. Hoje presente o corpo. Tudo foi mudando, meus irmãos. Vocês precisam entender isso na palavra de Deus. Amém? Irmãos, não vai dar tempo. Já passei do limite. Não vai dar tempo. Se fosse por mim, eu ia ficar até amanhã aqui falando, porque está muito gostoso. Então, a Bíblia diz em Marcos 3,11 que toda vez que os espíritos malignos vinham a ele, se prostravam. Irmão, os demônios adoraram mais a Deus do que vocês muitas vezes. Quando você chega na igreja, nem ajoelha. Os demônios via Jesus, já ajoelhavam e se prostravam. Ele cultuava Jesus. Ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Você fala isso? Fala nada. Fala nada. Você chega na oração, ó Deus, me dá um carro, Senhor, me tira da opressão, Senhor, me vai curando, vai libertando, já vai dando função para Jesus fazer. Vocês começam a oração mandando em Jesus. É impressionante, né? Ó, começa assim, ó Deus poderoso, vai queimando todo mal, ó Senhor Jesus, vai visitando os hospitais, visitando os hospitais, que era você para visitar, não era ele. Vai visitando os presídios, que era você para visitar os presídios, não era ele. Vai dando de comer aos pobres, era para você levar a comida, não era ele. E vai colocando Jesus para trabalhar. Jesus pega como se fosse uma vassoura e vai limpando a sujeira. Ele nem reconhece que ele é o Filho de Deus. Os demônios não. Oh, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Vocês querem o quê? Vou parar por aqui. Vai ficar com desejo de querer mais, que tinha muita coisa aqui. Mas é isso? Ou eu estou mentindo? Hã? Parece que Jesus, ele é um ser de fogo que joga fogo assim, igual os X-Men, os Power Rangers. Vai queimando. Vai jogando fogo. Ou então com a boca, igual um dragão. Queimando tudo. Igreja. Igreja do Senhor. Cadê a reverência por um filho tão santo, tão incorruptível, cheio do Deus Santo, que é o Espírito Santo que estava dentro dele, vai queimando, vai fazendo, vai operando. Aí coloca Jesus como algo que sai de fogo, que eu acabei de explicar, médico, vai operando. Aí começa, logicamente que é uma verdade, libertador, vai libertando, vai transformando. A hora Jesus na sua oração, ele está libertando, transformando, curando, renovando. Vocês fazem tantas orações que vocês vão ter vários caminhos. Vocês querem que façam tudo de uma vez? A minha Bíblia não fala que tudo acontece de uma vez. Paulo diz que é dia após dia. A Bíblia menciona isso, dia após dia. Não é, vai libertando, curando, renovando, libertando, curando, renovando, dando cura. Não. Ou renova ou cura. Ou cura ou liberta. Mas não. Vocês acham que Jesus é o teu servo e não você serve dele. Então, por isso que ele diz, pedir, mas pedir mal. Deus não aceita qualquer coisa. Então, o jeito de se aproximar do mestre é com muito carinho, educação, singeleza de coração, coração limpo, quebrantado. Não se fala com Jesus. Vocês falam, se um guarda parar vocês na rua de trânsito, policial, militar, vocês põem a mão para trás. Sim, senhor. Não, senhor. Sim, senhor, mora ali. Não, senhor, então, senhor. Sim, senhor, o senhor está certo. Uma obediência, com a mão para trás. Com Jesus já chega, vai queimando aí, sai do trono aí,
e vai dando um jeito aí na minha casa, arrancando esses demônios. Irmãos, se vocês soubessem quem te pede água, você me pediria água. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. A tua glória cobre toda a terra, como as águas cobrem o mar. A ti a honra, a glória e o domínio. Nos perdoa, Senhor. Quem vai ser digno do livro abrir e desatar os selos? Chamamos. Quem será capaz? Temos essa madrugada pedindo perdão aos nossos erros. Ó se Pai, apresentava para abrir o livro? não esconda de nós a tua face. Vão ali chorava, acreditando no impossível. Expressando, Senhor. Naquela bela visão, um forte anjo bradou. Tu é maravilhoso. Quem é capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos? Mas ninguém se apresentou. Senhor, nós estamos nessa madrugada para dizer que o Senhor é maravilhoso. Se escondia do brilho Que o Senhor é nosso guia preferido. quem sequer olhava era forte o seu brilho. Nos ajuda, Senhor. João não podia se Ó Pai, conter. Será que ninguém a ti pertencem todas as coisas. disse o ancião? O cordeiro irá abrir. Não chores mais. Somente o Senhor é digno de abrir o livro de 7 selos, ó Pai. E João olhou e viu um trono, e nele estava um ser semelhante ao brilho de jaspe. E daquele trono com arcos saíam raios, relâmpagos e trovões. E eis que o cordeiro que era morto e reviveu, e venceu, se levantou da testa do trono, tomou um livro em suas mãos e disse: Eu sou capaz. Aleluia, Jesus. Nós cremos no teu poder, meu Pai. Digno ao cordeiro que foi morto e reviveu. Digno é o Cordeiro. E toda a terra está cheia da sua glória. Santo, justo, poderoso, tremendo, digno de honra e glória. Único digno. E desatar os seus, só ele é capaz. Tremendo e santo. Tremendo e santo, que vai a trombeta tocar. Vai arrebatar os salvos, Pra com ele morar para sempre no céu. Eis o leão. Olha só, o leão. Eis o leão de Judá, a raiz de Davi, que lutou e venceu, fez o diabo fugir. Seu poder e sua glória fez o mundo e sua história. Cordeiro que venceu, que abriu o livro de glória. Ele é capaz, é quem faz sobre a padeceu, mas a cruz levantou, até o inferno tremeu. E
Que Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo vos dê sabedoria, paz, amor, graça, e que amanhã, nesse mesmo horário, estaremos na oração poderosa, na oração dos valentes, na oração do poder de Deus. Que Deus abençoe. Um grande beijo a vocês. Jesus, o digno de toda honra e de toda glória. Somente Ele pode, somente Ele consegue, somente Ele traz cura às nações, somente Ele tem o poder para vencer. Se você gostou desse vídeo, vai dar um like, vai comentar aqui embaixo, para as outras almas amanhã cedinho, já pegar no domingo e já aprender com o Senhor. Que Deus os abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, igreja. Paz! Reconheço que sem ti nada sou. Eu não merecia, mas tua graça me alcançou. E o meu coração tem sede de ti. Fala, Senhor, quero ouvir tua voz. Eu te exalto, Senhor. Jesus, fazer presente em mim, para que